Bom, assim como aconteceu com os comerciantes, os agricultores também pediram ao governo que elaborasse um título de crédito que pudesse auxiliá-los na tarefa de desenvolver a atividade rural. Quero lembrar para vocês, por exemplo, é, nossa região. Muita gente chegou aqui e comprou, desculpa, muita gente chegou aqui e comprou terra, mas não tinham condições de desbravar toda a área. Então eles precisavam de financiamentos do Estado. E então o governo elaborou o decreto 167/67, que autorizou a emissão às instituições financeiras a emitir cédulas rurais. Essas cédulas rurais funcionam basicamente da seguinte forma: eu vou lá, faço um cadastro, o banco toma conhecimento da minha necessidade, eu faço um projeto de custeio, que é chamado assim, alguns chamam projeto de manejo e custeio, é um projeto que envolve toda a realização. Geralmente essas empresas como a Plastec e tantas outras aqui em Barreiras fazem esse projeto. Então, com o projeto na mão, eu procuro os bancos. Geralmente o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. O Banco do Brasil atende essencialmente os maiores agricultores, enquanto o Banco do Nordeste atende os maiores agricultores e também aqueles que lidam com a agricultura familiar, ou seja, áreas pequenas, áreas de 2, 3 hectares, né? Enquanto que o Banco do Brasil se concentra na maior parte das transações do Banco do Brasil, são de muitos hectares, 1.000 hectares, 2.000, 1.500 hectares. Então vamos começar com um exemplo clássico para você entender isso. Márcio comprou, chegou em Barreiras, vendeu a terra que ele tinha lá no sul. A terra lá que ele tinha no sul era pequena, era apenas, quer dizer, para os nossos moldes, claro, mas para o sul era uma terra grande, ele tinha 200 hectares lá no sul. Então ele chegou, vendeu, terra lá é bem mais valorizada do que aqui, ou pelo menos era no passado. E ele chegou aqui com esse dinheiro e diz: vou comprar 2.000 hectares de terra. Comprou 2.000 hectares de terra, mas o dinheiro do Márcio deu para ele abrir apenas 200 hectares. Ele abriu 200 hectares, ele fez todo o processo e plantou naqueles 200 hectares. Mas ele vai precisar de dinheiro agora para abrir os outros, era quantos? Era 2.000, né? Então se ele abriu 200, então agora ainda falta 1.800 hectares. Então ele vai lá no banco, faz um projeto para o banco. É claro que ele não vai pretender que o banco empreste dinheiro para ele abrir 1.800 hectares de uma vez. Então ele vai lá e faz um projeto para o banco para abrir 800 hectares. Então o banco chega a um valor de R$ 1 milhão. Esse foi o projeto que a empresa contratada fez para o Márcio. Então o banco vai analisar todo o projeto dele para saber a viabilidade daquela cultura na região onde o Márcio está. Então o banco vai analisar, vai saber se é viável, se é possível fazer esse tipo de manejo, se é aconselhável fazer esse tipo de manejo lá naquele local, e depois disso então ele vai liberar o dinheiro. É claro que o banco não vai liberar R$ 1 milhão de uma vez na conta do Márcio. O banco vai liberar gradativamente. Então, quando ele vai fazer o projeto de manejo e custeio, ele já tem que fazer o seguinte: quanto é que ele vai gastar para a primeira fase, quanto é que ele vai gastar para a segunda fase, quanto é que ele vai gastar para a terceira fase. Então, começamos com 250 mil para preparar o solo. Aliás, para desmatar, né? Para desmatar, para organizar. Depois mais 250 mil para gradear, para arar. Depois mais 250 mil para preparar o solo. Depois mais 250 mil para o cultivo. Então, o banco não vai liberar esse dinheiro todo para o Márcio sem antes o Márcio trazer as comprovações de que ele já quitou a primeira parte do custeio. Então o banco liberou 250 mil, ele vai trazer as notas para o banco, vai provar para o banco que já pagou aquelas pessoas, a parte que for de pagar, claro, porque às vezes pode ser que o banco libere algum dinheiro de capital de giro para ele. Então,
o banco só vai liberar a segunda parcela quando ele provar o cumprimento da terceira. Bom, da primeira. O banco só vai liberar a segunda quando provar o cumprimento da primeira. Bom, o fato é que o banco não vai liberar dinheiro para o Márcio de graça. O banco quer garantias. Então o banco, é aí que nós vamos separar os títulos rurais. O que separa, o que diferencia esses títulos são as garantias que se dão. Então, para cada título, há uma diferença de garantia. O que separa um título do outro é exatamente a garantia. Eu quero ler aqui os requisitos essenciais do primeiro, porque depois os segundos, os outros só vamos repetir, né? Com exceção, claro, da nota de crédito rural. Quais são os requisitos que existem na cédula rural pignoratícia? Primeiro, do grupo dos títulos de crédito. A primeira, a denominação cédula rural pignoratícia, que é, na verdade, a cláusula cambiária, vocês já sabem disso. Depois, a segunda informação, data e condições de pagamento, ou seja, como eu disse, assim como o banco não liberou dinheiro tudo de uma vez, o Márcio também não vai pagar tudo de uma vez. Nome do credor e a cláusula ordem, que permite inclusive que o banco esteja passando essa cédula para outra pessoa. Valor do crédito deferido, lançado em algarismo por extenso, com a indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização. Então aqui o banco vai querer saber de você como é que você quer gastar o dinheiro. Depois, descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção, se for o caso, além do local ou depósito que os mesmos bens se encontrarem. Taxas de juros. O banco muitas vezes também o banco vai cobrar a taxa de juros, vai cobrar comissão de fiscalização, vai cobrar taxa administrativa. Comissão de fiscalização por quê? Porque o banco tem um funcionário para fiscalizar, para ir até a área para fiscalizar. Praça do pagamento, onde é que a pessoa deve procurar para pagar. Data e lugar da emissão. E assinatura do próprio punho do emitente ou do representante com poderes especiais. É importante você lembrar uma coisa. Todos os títulos têm esses requisitos. É importante você lembrar uma coisa seguinte, que as cédulas rurais também são títulos de crédito causais. Ou seja, não é todo mundo que pode emitir, só pode emitir aqueles que só agricultor, né? Que pode emitir. Não se preocupe não, se você é comerciante, tem lá cédulas rurais mercantis também, né? Cédulas mercantis, né? Para emprestar dinheiro para comerciante. Outra questão importante de você saber é que as cédulas rurais têm várias e várias páginas. Às vezes eu já vi cédula rural quando eu advoguei para o banco, eu advoguei para o banco há muitos anos. Quando eu advoguei para o banco, cédula até de 27 páginas nós encontramos. Professor, mas e aquela regra da cartularidade que o título é uno? Não se aplica aqui. Por quê? Porque as cédulas rurais são registradas em cartório. Então o original fica lá no cartório. Não se preocupe não. Se alguém tiver com a cédula e alterar as informações, você vai lá no cartório e pega o original. Então não tem como alterar as vias da cédula rural. O banco emite a cédula, vai lá no cartório e registra o documento para dar publicidade para ele. E aí no próximo bloco nós vamos falar sobre todos os tipos.